Rubio ataca novamente. Ele comunicou em outra rede social, no X, que estrangeiros, autoridades estrangeiras, que de uma certa forma cercearem a liberdade de expressão de americanos ou perseguirem empresas americanas serão proibidas de entrar nos Estados Unidos, além de sofrer uma série de sanções. Aquele momento que a gente dá aquela pausa dramática, assim, tipo... Infelizmente, muita gente não vai poder ir pra Disney. Mas falando sério, isso é ruim em alguns pontos, por quê? Por exemplo, a sede da ONU é lá, a sede de várias organizações internacionais estão lá. E de uma certa forma, essas atitudes do governo americano estão meio que acelerando, uma perspectiva de mundo multipolar, onde você pode descentralizar, inclusive, a sede dessas organizações internacionais. Mas eu vou ler aqui o pronunciamento dele no X e aí eu explico melhor essa história. Começa praticamente com uma questão dramática, assim, manda. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Traduzindo, por muito tempo, os Estados Unidos interferiu em outras democracias, auxiliou em genocídios, interferiu em políticas em outros países, e aí, obviamente, os países questionaram esse tipo de interferência. Hoje anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices da censura americanos. E censuras americanos, assim, tá completamente aberto, assim, o que ele entende por censura aos americanos. Vamos traduzir isso aqui. Ele vai utilizar essa decisão para fazer perseguição política a pessoas de outros países ou até mesmo lideranças políticas, lideranças de vários outros países, figuras importantes politicamente ou até do judiciário de outros países. Aí ele vai falar assim, não, essas pessoas na verdade estão censurando alguém dos Estados Unidos ou uma empresa americana, então nós precisamos impedi-lo de entrar nos Estados Unidos. Como eu falei anteriormente, imagina se tem uma reunião do Conselho de Segurança para discutir uma coisa importantíssima e os Estados Unidos cancelam o visto de entrada de quem vinha alegando que essa pessoa estava cooperando com uma perseguição a americanos. E aí ele continua. Hoje anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices da censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Tem tanta liberdade de expressão nos Estados Unidos que eles estão querendo expulsar 7 mil estudantes de Harvard e agora retiraram o visto de estudantes. Porque a liberdade de expressão nos Estados Unidos é só para americana, para qualquer outro não tem liberdade de expressão, não. Os estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter privilégio de viajar para o nosso país. Porque é um senhor privilégio mesmo poder ir à Disney. Porra. Porque assim, vamos ser sinceros, se tu não vai para estudar numa universidade específica lá, ou se não vai para Disney, ou para tentar, recriar algum seriado em Nova York, Friends, porque você acredita que Nova York é exatamente como Friends, tu vai fazer o que lá? Nada. Se você não tá indo para alguma parada internacional, nada. Eu acho interessante como os Estados Unidos se vende de uma forma, Ele criou uma imagem sobre si mesmo, de lugar de vanguarda, lugar independente, lugar maravilhoso. Quando eu penso nos Estados Unidos, eu só penso no cinturão da Bíblia. É só isso que eu penso. Mas continuemos. Já na América Latina, na Europa, em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos americanos acabaram. Traduzindo, se vocês ousarem impedir a nossa intervenção no país de vocês, a gente vai lá e vai te sancionar. É isso. É um surto? É um surto, mas aí vamos olhar isso friamente nessa situação aqui. Por quê? Porque tem várias camadas. Primeiro, que sim, tem um aspecto de vender aquela ideia da América grande, da América superior, e se você quiser entrar na América, você tem que dançar conforme a música, mas também isso abre uma brecha enorme para impedir que autoridades de Estado entrem nos Estados Unidos, mas não necessariamente porque eles vão para os Estados Unidos, mas porque eles têm uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, eles têm uma reunião na ONU, eles têm alguma reunião em alguma organização internacional, eles impedem a entrada dessas figuras ali nos Estados Unidos. Além disso, isso pode virar um mecanismo de perseguição a figuras políticas ou figuras mesmo que estão ligadas a vários outros níveis, Por exemplo, o presidente da OMS, ele pode perfeitamente dizer que o secretário-geral da OMS está falando contra os Estados Unidos e a partir de agora ele vai ser sancionado pelos Estados Unidos. Eles podem também dizer que o secretário-geral da ONU é perigoso para os Estados Unidos porque faz uma fala contra os Estados Unidos. Imagina, ele não pode ir aos Estados Unidos, sendo que uma das sedes da ONU, a sede principal, é ali em Nova York.
Ou seja, isso aí nada mais é do que uma justificativa que o Marco Rubio está dando para dizer o seguinte: a partir de agora vamos perseguir qualquer um que nós consideramos um perigo para a gente, um perigo sobre a nossa tentativa de intervenção em outros estados. Porque sim, os Estados Unidos têm feito, inclusive com o Marco Rubio à frente, um grande trabalho de intervenção nos outros países. Eles querem intervir na Venezuela, para na América Latina, eles querem intervir aqui no Brasil. Lembra da história do PCC, do Comando Vermelho? Lembra da história da Tríplice Fronteira, dizendo que tem Hezbollah aqui na Tríplice Fronteira? Isso tudo são desculpinhas para tentar intervir nos países, nas suas territorialidades, nas suas soberanias. E normalmente você vai ter sempre algum tipo de resistência. Ou a resistência vai ser política ou vai ser uma resistência judicial a essa interferência americana. E aí como é que você faz para chegar para lá nessa resistência? Você cria sanções internacionais. Isso é só uma arrumação de cenário para justificar perseguições políticas do governo americano a qualquer pessoa que impeça o projeto expansionista dos Estados Unidos, principalmente em regiões como a América Latina. A gente ri, a gente brinca, né? Falando, quem quer ir para os Estados Unidos vai ser para ver a Disney, mas na prática é uma situação um pouco mais séria, porque já é o Marco Rubio colocando as manguinhas de fora nessa ideia de somos superiores e ou acatam nossas ordens ou serão perseguidos. O mais contraditório de tudo nisso é que o Marco Rubio é filho de imigrantes cubanos. Eu acho que isso assim é um plot total dessa história. Infelizmente, eu só posso dizer que o cenário internacional, principalmente vindo dos Estados Unidos, vai piorar e muito.